Olá, gente querida! Hoje é 26 de janeiro. Nós estamos na quarta-feira da terceira semana do tempo comum. Hoje a igreja celebra a memória de São Timóteo e São Tito. Ontem, 25 de janeiro, celebramos a festa da conversão de São Paulo apóstolo. Hoje temos a memória litúrgica destes dois grandes colaboradores e missionários, Tito e Timóteo. O texto do Santo Evangelho é de Lucas 10, de 1 a 9. O envio dos 72 discípulos. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, a igreja celebra a memória destes dois grandes missionários. Timóteo, ele era de pai pagão, gentil, e a sua mãe, Eunice, era cristã, provinda do judaísmo. Era uma judia que se converteu ao judaísmo. Como disse, ele foi um grande colaborador de Paulo e esteve especialmente como cooperador de Paulo à frente da comunidade de Éfeso. Tito, também colaborador de Paulo, ele foi responsável pela comunidade de Creta. E há 2 cartas atribuídas a Paulo e direcionadas a Timóteo e a Tito. Aliás, a Timóteo são 2 e a Tito uma delas. São as chamadas cartas pastorais. É bem verdade que as cartas pastorais são posteriores a Paulo, seguramente não foram escritas pelo próprio punho de Paulo, porque provém de uma época e apresentam uma teologia, temáticas completamente posteriores a Paulo. E o texto do Santo Evangelho, Lucas 10, de 1 a 9. Recordem que em Lucas 9, versículo 53, começa o grande caminho de subida para Jerusalém. Jesus se coloca numa atitude de seguir com os seus discípulos, marchando e subindo a Jerusalém. Lucas oferece 10 capítulos do seu evangelho para esta subida. O que diz o texto? Que Jesus enviou outros 72 discípulos. É bem verdade que alguns manuscritos trazem também 70. 70 ou 72 não vem ao caso, não importa muito. De onde vem esse número? Muito provavelmente lá de Gênesis capítulo 10. Quando o livro do Gênesis apresenta a temática do povoamento do mundo, a chamada Tábua das Nações, apresenta então este mapa com as nações da terra, filhos de Jafé, de Cam e de Sem.
Então, muito provavelmente, a retomada desse número 70 ou 72 quer simbolizar exatamente os povos pagãos, todas as nações da face da terra, a universalidade das nações. Isto é, no Evangelho de Lucas, Jesus já enviou os 12 apóstolos em missão, agora envia 72. Isto é, a atividade missionária é aberta e universalizada para todos os povos da face da terra. Jesus percebe que o trabalho missionário é imenso, a colheita é grande, e ele faz essa comparação com uma roça. Uma temática muito própria de Lucas é a oração. É por isso que Jesus diz: pedi ao Senhor da messe, isto é, orai. Pedi ao Senhor da messe para que ele mande trabalhadores, para que ele mande operários para o trabalho na messe, no roçado do Senhor. No versículo 3, Jesus apresenta o contexto desta missão. É um contexto hostil, é um contexto de adversidade. Eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. O contexto que os missionários, anunciadores do reino de Deus, acolhem, encontram, é sempre um contexto de adversidade, de confronto, de algum desconforto diante das exigências do Evangelho. E por causa disso, devemos calar? Devemos parar? Absolutamente não. O missionário deve continuar a sua obra, independentemente de um contexto de hostilidade. Cordeiros no meio de lobos simboliza exatamente as dificuldades da missão. No versículo 4, Jesus apresenta a pobreza, o despreendimento, para que haja uma confiança absoluta na providência de Deus. Dá muita tristeza quando a gente vê missionários cristãos que se empanturram de dinheiro, que raspam o dinheiro dos pobres, que estão em palácios, em jatinhos, nadando em dinheiro e em luxo. São charlatães, na verdade. São mercenários que destroem especialmente a vida do povo mais simples e mais pobre. Por isso Jesus diz: não leveis nem bolsa, nem sacola, nem sandálias, exatamente para haver uma confiança absoluta e irrestrita na providência de Deus. Jesus também acrescenta um dado aparentemente estranho: não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Significa há uma pressa, isto é, ninguém deve perder tempo pelo caminho, se atrapalhar com coisas que roubam a nossa atenção. Focar plenamente a atenção na obra missionária que o Senhor nos pede. Os versículos 5 a 7 falam da casa, do acolhimento, da hospedagem na casa das famílias. A primeira grande mensagem a ser transmitida é a paz. A paz esteja nesta casa. Se ali houver alguém da paz, receberá a paz e a paz permanecerá naquela casa. Segundo, Jesus diz: permaneçam nessa casa e comam exatamente aquilo que a família come. Comam aquilo que servirem. Isto é, o missionário não deve buscar comodidades, não deve buscar conforto, não deve buscar a casa dos ricos. A casa que os acolher é casa de Deus, é casa que acolhe o enviado, o missionário, o emissário de Deus, e por isso aquela casa se torna casa da bênção. É bom recordar que outras pessoas já acolheram o profeta Elias, o profeta Eliseu. A casa que acolhe o missionário é a casa que acolhe o próprio Deus. Permanecer nessa casa, não buscar luxo, não buscar riquezas, não buscar conforto, não buscar comodidade, comer aquilo que for servido, não buscar o luxo da casa dos ricos, contentar-se com a simplicidade e a pobreza daquilo que é oferecido. Finalmente, os versículos 8 e 9 falam das cidades. As cidades que acolherem o missionário, o homem de Deus, a pessoa de Deus. Esse missionário deve permanecer naquela cidade, comer aquilo que for oferecido, curar os enfermos, até mesmo como forma de gratidão e uma forma de apresentar
o poder salvífico e libertador de Deus. E, sobretudo, talvez seja a coisa mais importante desse texto, o missionário deve proclamar que o reino de Deus está próximo. Esta experiência absolutamente nova da soberania, do reinado de Deus, dos valores das bem-aventuranças, é isso que está agora fermentando a sociedade, dando vida nova. Está começando uma nova história, um novo povo. Nasce da simplicidade, nasce do meio dos pobres, nasce da hospitalidade, nasce do anúncio da palavra de Deus, nasce do serviço fraterno, nasce da doação. O reino de Deus está próximo, o reino de Deus está dentro. O reino não é um espaço, o reino não é um lugar, o reino de Deus não é nem mesmo um tempo. O reino de Deus é uma experiência da novidade absoluta que Cristo nos trouxe. Essa mensagem é uma grande mensagem de conversão para nós, de penitência e de mudança de vida, de mudança de mentalidade, para acolhermos a novidade que Jesus traz. Deixemo-nos guiar, deixemo-nos converter pela mensagem do reino. Os discípulos missionários vivem essa insegurança. Podem ser acolhidos ou podem ser rejeitados. Não importa. Como diz o Papa Francisco, o que ele quer mesmo é uma igreja viva, missionária, acolhedora, samaritana, profética, uma igreja que cuide dos pobres, que cuide dos vulneráveis e daqueles que estão à deriva. Uma igreja de bons pastores que não sejam charlatães para explorar, para roubar a vida do seu povo, mas pastores que realmente cuidem do povo, amem o povo, sirvam o povo, formem o povo na fé, alimentem o povo com a santa palavra, com a santa Eucaristia e com a caridade. Que seja essa a nossa igreja. A igreja pobre em Cristo Jesus, uma igreja que ama os pobres e que evangeliza os pobres. Um abraço a você. Deus também nos dê a graça da missionariedade. Comunidades eclesiais missionárias, é isso que os bispos no Brasil propuseram na última assembleia da CNBB. As novas diretrizes da CNBB, que já tem alguns anos, as diretrizes últimas dizem comunidades eclesiais vivas, apostólicas, comunidades missionárias, onde reine a caridade, onde reine o amor, mas onde reine também a missão e a abertura a todos. Ninguém pode ser excluído, ninguém pode ser rejeitado. Todos são amorosamente acompanhados, amados e são inseridos nessa comunidade de discípulos missionários, discípulos que vivem a comunhão na generosidade do amor que Cristo nos trouxe. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus nos permitir.